Senhora Presidente da Assembleia da República, Excelência, Senhor Primeiro-Ministro, Excelência, Senhores Deputados da Assembleia da República, Excelências, Senhores Ministros, Vice-Ministros, Excelências, minhas senhoras e meus senhores. Permitam-nos, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade que nos concedem de nos dirigirmos ao povo moçambicano através de Vossas Excelências. Permitam-nos igualmente saudar Vossas Excelências pelo trabalho que fizeram na cuidada apreciação da proposta do Plano Quinquenal do Governo 2015-2019. Estamos certos que as valiosas contribuições, recomendações e até críticas vindas de todas as comissões de especialidade da Assembleia da República servirão para reforçar o programa de governo para o quinquênio que agora inicia. Um programa inspirado no povo, para o povo. Senhores deputados da Assembleia da República, Excelências, minhas senhoras e meus senhores, queremos sublinhar o quão gratos estamos pela ocasião na qual nos permitem contribuir para uma melhor e mais esclarecida tomada de decisão desta magna casa sobre o tema em debate. As observações, recomendações formuladas pela terceira comissão e também por Suas Excelências deputados na sessão de insistências destacam a importância do ordenamento do território, uma das prioridades do Governo explanadas no Programa Quinquenal do Governo 2015-2019. É visão do Governo assegurar o planeamento e ordenamento do território, cujo desígnio é a utilização racional desse mesmo território, ou seja, o aproveitamento das suas potencialidades, maximizando a produção a par da proteção do ambiente, visando a promoção do desenvolvimento socioeconômico e da melhoria da qualidade de vida das populações. Em bom rigor, o processo de planeamento e ordenamento do território segue os seguintes passos. 1. A formulação de objetivos nacionais. Estes claramente explanados nos 5 pilares da proposta do Programa Quinquenal do Governo 2015-2019. 2. O inventário da situação existente. Neste domínio, após a aprovação do PQG, o Governo irá lançar no dia 9 de maio de 2015, o processo de mapeamento da zona centro do país, numa escala de 1 para 25 mil e de 1 para 50 mil, com destaque para as províncias de Tete, Zambésia, Manica, Sofala e Niassa, conferindo assim base de informação para o planeamento estratégico que se pretende. Esta ação enquadra-se na estratégia de administração da gestão da terra que o Governo vai implementar para o quinquênio, que agora inicia. O processo de mapeamento e zoneamento irá cobrir todas as províncias ao longo do quinquênio, onde destacamos a elaboração de planos de pormenor para as cidades de Tete, Moatize, Climane e todas as outras cidades que estão neste momento sob pressão demográfica. Ainda destacamos a instalação de um cadastro digital, importante para a informação relevante, para a conservação da informação relevante a que referimos. O mapeamento na escala 1 para 25 mil de maior precisão será inédito na história do país, permitindo acesso à informação para assegurar o planeamento e ordenamento adequado das províncias em causa. Destacamos ainda o objetivo de elaborar um mapeamento agroecológico, como forma de dotar o setor da agricultura como uma ferramenta de planeamento que vá de encontro ao grande objetivo da produtividade neste setor. Em terceiro, análise e diagnóstico. Já estão identificadas os grandes constrangimentos que emergem da dinâmica da evolução da sociedade e do desenvolvimento, como a ociosidade da terra, insegurança de posse de terra por parte das populações, conflitos e disputas de terra. Para o efeito, conflito e disputa de terra para os efeitos de produção, habitação, exploração de recursos naturais, que de certa forma marcam o presente desafio de gestão da terra. Neste domínio, a proteção dos direitos de uso e aproveitamento da terra pelas comunidades
e pelos camponeses são a nossa prioridade. A aprovação da proposta deste programa irá assegurar que mais de 500 mil famílias comunitárias que ocupam terra por uso costumeiro ou por boa-fé possam ter em sua posse o DUAT. O quarto passo, decisão sobre a proposta. Analisar e mitigar possíveis conflitos na implementação de planos, otimização de custos, explorando sempre alternativas ao mesmo. O quinto passo, a monitorização da implementação. No âmbito da monitoria, é objetivo do Governo assegurar a implementação e funcionamento ao nível nacional do Geoportal do Sistema de Gestão de Informação sobre Terras, SIGIT, fazendo uso do Repositório Central de Dados, permitindo assim um cadastro fiável e transparente. O funcionamento em pleno do SIGIT, Sistema de Gestão de Informação de Terras, facilitará a regularização sistemática da ocupação de terras, tramitação dos processos de DUATs, a delimitação de terras comunitárias, garantindo os seus direitos. A implementação em pleno do SIGIT permite ainda assegurar a produção de informação estatística e de apoio à tomada de decisão, respeitando a finalidade do uso, a ocupação da terra, género, conflitos, planos de exploração e cobrança de taxas. Respondendo especificamente ao planeamento e ordenamento do território nas autarquias, gostaríamos de referir que das 53 autarquias, 39 têm planos, estando em preparação planos para mais 14 municípios, nomeadamente Chiure, Mandimba, Nampula, Munapo, Malema, Quilimane, Nhamayabo, Moatize, Beira, Nhamatanda, Sussundenga, Quisico, Praia do Bilene e Manhissa. Neste quinquênio, a prioridade será assegurar a implementação efetiva dos planos, reforçando a capacidade institucional técnica, monitoria e fiscalização. O processo de ordenamento do território implica a requalificação de áreas, razão pela qual as autarquias devem estar potenciadas de capacidade técnica, financeira e de fiscalização. Deste modo, é compromisso deste Governo trabalhar em estreita colaboração com os municípios, promovendo assim uma ação conjunta e efetiva. De referir que a projeção de terrenos infraestruturados prevista na proposta do Plano Quinquenal, para além de ser uma resposta ao tema da habitação, responde também à necessidade de prover novas centralidades habitacionais em redor dos municípios, permitindo assim a redução da pressão demográfica nas zonas urbanas, podendo estas tornarem-se ainda sementes de futuras cidades que serão projetadas tendo em conta espaços sociais, culturais e desportivos. Senhores deputados, excelências, desta forma, gostaríamos então de acolher a recomendação formulada pela terceira comissão, no sentido de incluir a expressão espaços de lazer no texto, pois vai de encontro aos nossos princípios de planeamento físico que o Governo pretende desenvolver. Senhores deputados, excelências, no que diz respeito à recomendação da quarta comissão ao referente de ações prioritárias e medidas de conservação da natureza, em particular a proteção das florestas e fauna bravia e combate às queimadas, a proposta do PQG orienta o Governo para a implementação de uma estratégia efetiva neste domínio. Nos 100 dias de governação, o Governo efetivou ações concretas sobre áreas de conservação e biodiversidade, lançando o projeto MOSBio, no sentido de assegurar o desenvolvimento de projetos econômicos que promovam o turismo sustentável. O programa MOSBio representa o maior compromisso público nas áreas de conservação da natureza, tendo como prioridade assegurar a implementação de sistemas de monitoria, vigilância, integrado de comunicação e reação para os objetivos que se propõem. Este sistema irá igualmente servir à agenda do Governo para a redução do desmatamento, caça furtiva e queimadas descontroladas. Igualmente, dentro do plano integrado, lançamos a ação conjunta entre a Polícia de Proteção de Recursos Naturais e os fiscais de áreas de conservação. Ainda no domínio da gestão florestal, referida aqui por alguns deputados,
A ação do Governo centra-se em duas vertentes: promoção e exploração de produção de carvão vegetal de forma sustentável por parte das comunidades, redução e combate à exportação ilegal de madeira sem estar processada, onde queremos assegurar o aproveitamento da madeira nacional para projetos de impacto socioeconômico, como, por exemplo, a produção de carteiras para escolas. Relativamente à questão colocada pelo grupo parlamentar do MDM na 5ª Comissão, gostaríamos de esclarecer que o Governo de Moçambique tem dentro do seu programa ações com vista a mobilizar de fundos de construção de infraestruturas a que se referem, onde destacamos infraestruturas de saneamento e gestão de resíduos sólidos. A título de exemplo, teve início o processo de identificação e vedação dos mesmos, onde serão construídos aterros sanitários de Maputo, Matola, municípios de Pemba e Inhambane, que já têm estudos realizados para a construção dos aterros sanitários. Ainda em curso estão a identificação de áreas na cidade de Nampula, Beira, Quilimane, para a mesma finalidade. Constitui nosso objetivo do Governo, em 2019, acabar com as lixeiras de céu aberto na maioria das cidades capitais, assegurando neste modelo a promoção da indústria de reciclagem de forma progressiva, abrangente e, sobretudo, sustentável. A análise das comissões de especialidade também dá ênfase ao tema da erosão. Dentro das atividades de ação que o Governo pretende desenvolver, estão previstas ações concretas de mitigação dos fenómenos de erosão, onde se destaca o reassentamento das comunidades em áreas de risco e a construção de barreiras naturais e grandes obras de engenharia de proteção das zonas expostas. Senhores deputados, excelências, não poderíamos terminar sem fazer menção ao fenómeno das mudanças climáticas causadas pelo homem. Como sabem, estudos científicos mais recentes consolidam o princípio de que a subida da temperatura do planeta tem sido largamente influenciada pelo nível de poluição que o processo da industrialização trouxe nas últimas décadas ao nosso planeta. Ou melhor, Moçambique é vítima de um processo de industrialização que deu origem à poluição alheia ao nosso envolvimento. Moçambique, pela sua natureza econômica, não é poluidor, mas sofre já efeitos nefastos com perdas irreparáveis de vidas humanas, destruição de infraestruturas econômicas e sociais com custos de reposição elevados. Exemplos concretos são as chuvas extraordinárias que assolaram a província da Zambésia, Nampula, Niassa e Cabo Delgado. A ação que irá assegurar uma resposta efetiva passa por medidas de prevenção, assegurando políticas de alerta às comunidades, reassentamento para áreas seguras e medidas estruturantes na construção de infraestruturas resilientes aos desastres naturais, a adoção e adaptação de novas técnicas de produção agrícola. Ilustres deputados, excelências, assim o faremos. Senhores deputados da Assembleia da República, excelências, minhas senhoras e meus senhores, ao longo da sessão de ontem, os ilustres deputados apresentaram preocupações sobre o emprego, o Fundo de Desenvolvimento Distrital e da Habitação. Acerca do emprego, foi feita uma análise simplista sobre o impacto da criação de 1 milhão de postos de trabalho. Caríssimos senhores deputados, sublinhamos, serão efetivamente criados 1,5 milhão de postos de trabalho. Em todo o caso, importa aqui ressalvar que este programa que aqui apresentamos irá proporcionar oportunidades também de autoemprego e não podemos deixar de referir que terá de ser levado em consideração, no cálculo feito pelos ilustres deputados, outros fatores que influenciam o impacto na percentagem de desemprego a nível nacional. Compreendemos a surpresa que possa causar, mas criar 1,5 milhão de postos de trabalho é uma resposta efetiva aos desafios que a juventude e o país hoje atravessam na procura de uma fonte de renda. Sobre os 7 milhões, a senhora deputada Eva Teixeira Dias mencionou a ausência do mesmo no plano quinquenal. Gostaríamos de fazer referência à prioridade 3, objetivo 1, a linha N, na página 23, onde citamos prosseguir o financiamento da atividade produtiva através do Fundo de Desenvolvimento Distrital
e o Programa Estratégico de Redução de Pobreza Urbana, PERPO. Fim de citação. Ainda sobre este tema, o Governo tem como objetivo assegurar melhores taxas de reembolso pelas comunidades, assegurando assim que o mesmo possa ter efeito multiplicador desejado, tocando mais famílias, criando mais postos de trabalho e promovendo a comercialização local de forma positiva. Sobre a habitação, é objetivo do Governo também criar condições de mercado através de uma política de habitação que permita a todos os moçambicanos de todas as províncias o acesso à habitação condigna de acordo com as suas capacidades. Para o efeito, pretendemos promover a indústria de construção civil, a indústria de materiais de construção, a multiplicação de mecanismos de financiamento de habitação, tais como fundos de investimento imobiliário, assegurando assim uma oferta de habitação que vá de encontro à procura real da mesma. Desta maneira, acreditamos que as metas de casas construídas nos próximos 5 anos serão, acima de tudo, definidas pela procura. Como é de conhecimento de Vossas Excelências, o Governo tudo fará para que as famílias em áreas de risco ou em situação social de pobreza extrema possam ter acesso à habitação condigna. Daí a meta de 35 mil casas. A habitação, estas que serão efetivamente construídas pelo Governo. É nossa previsão que esta política, no mínimo, irá promover mais de 300 mil casas, criando condições para que estas famílias possam ter a dignidade que merecem. Pretende-se assim, com a real implementação desta política, que todos os moçambicanos possam ter a oportunidade de ter casa, em vez de adotarmos exclusivamente a política de construção de casas que, por vezes, beneficia pequenos grupos ou classes, contrariando a nossa orientação de construir uma sociedade de oportunidades justas e equitativa. Resumindo, ajustar a oferta para que a demanda tenha a resposta. Em todo o caso, o Governo está aberto, para além das críticas, propostas. São elas bem-vindas. Esperamos ansiosamente, então, que nos cheguem das bancadas da oposição propostas concretas, tendo em conta políticas habitacionais praticadas por Vossas Excelências nas experiências governativas a nível municipal. Caríssimos senhores deputados, Excelências, gostaríamos de terminar expressando a nossa abertura e compromisso de acolher todas as contribuições consensuais vertidas nos parceiros das comissões da Assembleia da República, num esforço de tornar o desenvolvimento mais sustentável e inclusivo. É nossa visão que a proposta do programa quinquenal que aqui apresentamos responde aos grandes dos desafios. Por isso, reforçamos o nosso compromisso de implementar o Programa de Desenvolvimento através da sua tradução em Plano Econômico e Social, de forma pragmática, realista e efetiva. Pragmática, respondendo aos anseios das moçambicanas e dos moçambicanos; realista, tendo em conta a realidade material do país; efetiva, assegurando os benefícios concretos para o povo a quem juramos servir. Terminamos agradecendo Sua Excelência Presidente da Assembleia da República, aos excelentíssimos senhores deputados, pela atenção dispensada. O nosso muito obrigado.